Estamos aqui para apresentar para vocês hoje um pouco da história dos africanos e quando eles vieram para o Brasil. Todas as influências que aquele povo rico trouxe para o nosso país. Com a coleção Africanidades, da Ciranda Cultural, dos autores Antônio Jonas Dias Filho e Márcia Honório. Então agora nós vamos viajar com o Cadu nessa história e vamos saber o que aconteceu. Logo após o descobrimento do Brasil, os portugueses... Olha só, a abertura nós três, já fez, tá? Aí agora... Então, vamos viajar no tempo e descobrir um pouco o que aconteceu com a chegada dos africanos no Brasil. Logo após o descobrimento do Brasil, em 1500, os índios foram os primeiros trabalhadores. Eles cortavam o pau-brasil, que naquela época dava muito dinheiro. Os portugueses queriam escravizar os índios, mas alguns grupos não aceitaram e fugiram pelas florestas. A solução, ou a ideia dos portugueses foi: vamos trazer os africanos. A África é um continente muito grande, que tem vários países. O continente tem vários países. Para o Brasil, vieram de três lugares. A população brasileira possui descendentes africanos. E vocês sabiam que nós podemos ser descendentes desses primeiros africanos que vieram para o Brasil? Os escravos eram transportados amarrados, que triste, né? E mal alimentados. Eles vinham numas embarcações. Estas embarcações eram chamadas de navio-negreiros. E eles, quando chegavam aqui, eles estão esperando aqui, porque eles iam ser vendidos, adultos e crianças. Os negros, eles trabalhavam como trabalhos domésticos, como construções de igrejas, de casas. Eles também moravam em galpões. Esses galpões eram chamados de senzalas. Essa palavra, esse termo, quer dizer sensalas, porque não tinha divisórias. Outro termo que se usava muito eram as mucamas. As mucamas, elas cuidavam das crianças e dos adolescentes dentro da casa dos brancos, dos fazendeiros, que eram muito ricos. Algumas escravas, elas amamentavam também, os filhos desses fazendeiros. Quando a mãe não tinha leite no peito, elas iam lá e davam mamar. Elas eram chamadas de amas ou mãe de leite. Os escravos eram muito maltratados. Alguns eles judiavam deles, nos troncos e no pelourinho, onde eles ficavam amarrados. Alguns conseguiam fugir. Quando eles conseguiam fugir, porque era muito triste como eles viviam, eles iam para um lugar chamado de quilombo, e eles formavam pequenas comunidades quando eles conseguiam fugir, né? E o mais famoso dos quilombos, que foi um líder, foi Zumbi, Ele liderou o quilombo dos Palmares. Ele era muito conhecido. Ele foi capturado e condenado pelo governo português em 20 de novembro. Por esse motivo, em alguns estados brasileiros, como o nosso também, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Alguns líderes, depois de um tempo, surgiram com a luta da abolição da escravatura. E esses líderes eram chamados de abolicionistas. Aconteceu
Aconteceu que em 1888, a princesa Isabel, que ela estava substituindo o seu pai aqui, ó, ela decretou finalmente a escravidão no Brasil. Mas apesar disso, ainda tinha muitas dificuldades, né, para se adaptarem e os africanos escravos no Brasil serem aceitos, né, porque a maioria ainda não sabia ler nem escrever e nem tinha documentos e nem profissão nenhuma. Foram necessários vários anos após a Lei Áurea que a população negra tivesse seus direitos garantidos. Além disso, o Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, existem leis políticas criadas para garantir os direitos e preservar a cultura negra no nosso país. Oi! Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a cultura africana e a influência que essa cultura tão rica teve no nosso Brasil. A gente vai contar um pouquinho sobre as festas populares aqui do Brasil. Vocês sabiam que muitas festas populares aqui do Brasil têm grande influência da cultura africana? Pois é. Lá no norte do país, por exemplo, o Bumba Meu Boi é uma festa muito tradicional. E ela tem origem, dizem que ela tem origem numa lenda africana, lenda de escravos africanos aqui no Brasil. E também tem outro nome, pode ser Bumba Meu Boi ou Boi Bumbá, dependendo da região do país. Outra festa popular que também tem origem na cultura africana é a festa das máscaras, que pode ser, por exemplo, no carnaval de rua. Lá na África, eles usavam as máscaras em comemorações, em celebrações e também nos tempos de colheita. Outra festa bastante popular é o Carnaval, que vocês conhecem bem, né? Carnaval também é uma festa que sofre a influência da música, da cultura, do som e da dança da cultura africana. Falando em arte, em festa e carnaval, a gente tem também a influência da cultura africana nas nossas artes. Também no teatro, na televisão, no cinema, na música, tem muito da cultura africana. E essas influências transformaram os afrodescendentes em celebridades, em pessoas muito importantes da nossa cultura brasileira, representando também a cultura africana. Então a gente tem Lázaro Ramos, por exemplo, e outros como Milton Nascimento, da música, Gilberto Gil, Alcione e tantas outras celebridades brasileiras que são afrodescendentes e transmitem através da sua arte um pouco da cultura dos seus antepassados. A gente tem também grande influência da cultura africana na dança e luta da capoeira. Isso mesmo, a capoeira é considerada uma dança e uma luta. E quando a gente fala da capoeira, a gente diz que vai jogar capoeira. Na capoeira também se usam instrumentos musicais que têm origem africana, como o berimbau, o pandeiro e tantos outros instrumentos. As festas, como a gente já falou, como o carnaval, tem o samba, que é de origem africana também, o pagode e o samba do carnaval. São alguns exemplos da arte brasileira com influência da cultura africana. E sobre lendas e folclores, vocês sabiam que as nossas lendas brasileiras são também de origem africana? Isso mesmo! Os africanos costumavam contar as suas histórias e transmitir para as gerações mais novas, de pai para filho, de avô para neto.
e assim eles contavam as histórias. E aqui no Brasil a gente conhece algumas dessas histórias que têm influência da cultura africana, como por exemplo o Saci Pererê, um menino negro de uma perna só, que fumava cachimbo e tinha um gorro vermelho. Vocês conhecem o Saci? Também aqui no sul do país a gente tem a história do Negrinho do Pastoreio, que conta a história de um menino escravo que pastoreava os cavalos do patrão. Essas e outras lendas do folclore brasileiro também têm influência da cultura africana. Se você quer saber mais, procure essa coleção e tantas outras histórias sobre a cultura africana. Coleção Africanidades apresenta Culinárias Africanas. Hoje eu vou trazer para vocês algumas culinárias típicas da África que nós usamos aqui no Brasil no nosso dia a dia. São elas o mingau, a pamonha, a canjica, o acarajé, cururu e a feijoada. Bom, quem não gosta da feijoada, não é mesmo? Então eu vou falar um pouquinho mais da história da feijoada. Ela nasceu assim, ó. Os senhores davam as sobras de carne para os escravos comerem. Aí eles cozinhavam todas essas sobras junto com o feijão. Se tornou um prato delicioso que hoje todo mundo adora uma feijoada. Mas ela começou assim, lá com os escravos, comendo os restos, as sobras de carne que os senhores, seus donos, lhe davam. Até mais, galera. E aí, pessoal, gostaram de conhecer um pouco mais sobre a cultura africana? Se vocês gostaram, aqui na nossa escola nós temos essa coleção de livros sobre africanidades e também vocês podem pesquisar na internet. Legal, Um né? beijo para vocês. Até a próxima!